Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre cristãos perseguidos na Coreia do Norte. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Inscreve no nosso canal, dá like, aperta o sininho e encaminhe nosso vídeo para mais pessoas, ok? Você que acessou esse vídeo, se você achar interessante, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, para sua lista de contato. Com certeza tem alguém que vai se interessar por esse assunto. Nesse canal nós temos um playlist enorme de vídeos falando de diferentes temas sobre cristianismo. Cristianismo na África, na América, na Europa, na Oceania, na Ásia, em diferentes lugares, ok? Nós falamos da realidade cristã no passado, no presente e qual é a perspectiva do cristianismo para o futuro, ok? Sobre isso que nós falamos aqui. Então, você que não é inscrito, inscreve nesse canal, assim o YouTube entende que nosso vídeo está alcançando mais gente, é um vídeo que tem conteúdo interessante, assim também ele vai poder ajudar a divulgar esses vídeos. Assim a gente vai poder continuar crescendo e poder pesquisar, trazer assuntos que interessam a maioria das pessoas que acessam o nosso canal, tá bom? Então, dá like, aperta o sininho, encaminha esse vídeo para mais pessoas. Você que não é inscrito, por favor, inscreve nesse canal, assim todo vídeo que nós vamos gravar aqui, você vai ser notificado em primeira mão, tá? Nós aqui falamos sobre o propósito de vida como uma mulher, um homem de Deus, principalmente, podem ser pessoas relevantes para o seu tempo, ok? E para a sociedade ou ambiente onde Deus o colocou, ok? Então, sem demora, vamos falar aqui sobre cristãos perseguidos na Coreia do Norte. Muito bem, gente. Bom, quem é cristão? Basicamente, ele sabe que existem alguns países que não se pode manifestar a sua fé como cristão livremente. Inclusive, tem países que se você for cristão, você vai ficar no anonimato, tem que viver como cristão de uma forma secreta, de uma forma clandestina, a vida inteira. Porque muitos deles, quando são descobertos como cristãos, eles são punidos, ok? Eles vão para a prisão, muitos são até mortos, infelizmente, ok? Um desses países, na verdade, o país que lidera esse número, esse ranking, é a Coreia do Norte. A maioria das pessoas sabem que é proibido ser cristão na Coreia do Norte, por ser um país de orientação comunista, ditadura. Então, a fé cristã, principalmente, é uma ameaça para o regime, porque nesse país só pode ser adorado uma pessoa, ok? O presidente desse país. Deus não pode ser adorado, Jesus não pode ser adorado, nenhuma outra divindade pode ser adorada, só pode ser adorada uma figura, que é a figura do ditador desse país, ok? Eu não vou chamar nome aqui para não comprometer nossos vídeos, mas todo mundo pesquisa lá, sabe qual é o nome do presidente desse país, só ele pode ser adorado. Inclusive, adorar a Deus na Coreia do Norte é considerado crime, ok? Não pode adorar a Deus, não pode adorar ninguém que não seja o presidente, o ditador desse país, que nós acabamos de chamar aqui. Então, cristãos são fortemente perseguidos. Nesse momento que nós estamos gravando esse vídeo, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, existem centenas, milhares e milhares de cristãos no campo de concentração, onde normalmente são levados prisioneiros políticos, e ali eles são lançados para trabalhar, fazer trabalhos forçados, fazer trabalhos de escravos. Eles trabalham ali, morrem de fome, muitos morrem de trabalhos pesados, morrem de fome. Muitos ali entram para nunca mais sair, porque é assim o regime. É um dos países, ou o país mais fechado do mundo, ok? Praticamente ninguém sabe absoluto, nem 20% daquilo que acontece nesse país. Às vezes eles abrem uma outra coisa só para o Ocidente ver, só para as pessoas verem, ok? Mas o que acontece naquele regime é totalmente fechado. Morre gente a cada dia de graça. Se você não tem reverência a ditador desse país, você é morto. Agora, imagina cristãos, o que eles passam. Quando uma pessoa é descoberta que ele é cristão, ele professa a fé cristã, não é só considerado criminoso, como toda a parentela dessa pessoa é considerada criminosa, e todos são levados para campo de concentração. E ali alguns são fuzilados, outros são submetidos a trabalhos forçados, trabalhos de escravo, ficam ali no campo de concentração, trabalhando forçosamente, num regime desumano, de uma forma desumana, até que muitos acabam morrendo ali, trabalhos forçados, de inanição, porque eles não têm comida, não têm água, e às vezes eles são submetidos a esse tipo de prática até toda a família morrer. Então é muito perigoso. Diferentemente de nós, hoje você sai de muita sociedade, por exemplo, a brasileira, muitos países, você sai domingo, pega a sua Bíblia, ou qualquer dia de semana e vai para a igreja. Ok? Livremente você adora a Deus, faz o que você quiser.
e ainda assim a gente às vezes não fala de Deus e de Jesus para todo mundo. Agora, existe lista de países onde cristãos são extremamente perseguidos. Nesse país, a Coreia do Norte lidera o número, ela lidera, em todos esses números de países, ele lidera a perseguição contra cristãos. São esses países, são tantos. Eu vou só listar aqui alguns desses países. Primeiro, Coreia do Norte, que está no topo de perseguição de cristãos. Nós temos países como Somália, no continente africano, Iêmen, Afeganistão, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irão, Sudão, vários outros países que perseguem, literalmente perseguem, ok? Índia também entra nessa lista, onde cristãos são extremamente perseguidos. Alguns países árabes xiitas, cristãos são perseguidos. Mas de toda essa lista, onde é muito mais difícil ser cristão, é Coreia do Norte. É sobre isso que nós vamos falar hoje, rapidinho aqui, ok? Para saber o que às vezes nos permitem saber sobre aquele regime em relação ao cristianismo, ok? Bom, em 2022, no ano passado, nós temos dados da ONG Portas Abertas, que diz o seguinte, que mais de 360 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos e discriminados por conta da sua fé, ok? Na Coreia do Norte é o pior país para ser cristão, segundo dado dessa ONG, que é conhecido como ONG Portas Abertas, tá? Bom, essa ONG normalmente ele publica um índice global de perseguição de cristãos que lista a destaque desses países conforme nível de perseguição. Ele decreta normalmente países que exercem influência, aliás, violência, opressão diária sobre os cristãos. Então, em 2022, gente, nós temos dado de que 5.621 cristãos foram mortos. Presta atenção nesses dados, tá? 5.621 cristãos foram mortos em comparação a 5.898 no ano de 2021, ok? Levando em consideração que todos, conjunto de países que perseguem, perseguem nossos irmãos cristãos, ok? Coreia do Sul, ele sempre está subindo no topo do ranking anual. Acabou suplantando Afeganistão. Na verdade, tradicionalmente, quem está no primeiro lugar era Afeganistão, tá? Mas hoje, Coreia do Sul está acima, subiu no topo de primeiro país que mais persegue cristãos, desbancando assim Afeganistão, ok? Então, gente, na Coreia do Norte, existe uma lei que foi aprovada em 2021. Ou seja, cada ano existe atualização de leis em relação ao cristianismo, em relação à fé cristã nesse país. Essa lei de 2020 diz o seguinte, olha aqui. Ser cristão ou possuir uma Bíblia é uma ofensa grave com punição severa. Ser cristão ou ter uma Bíblia na Coreia do Norte é passível de punição grave, uma punição severa, de acordo com ONGs Portas Abertas, tá? São dados. Isso aqui não é invenção, não é notícia sensacionalista, são dados obtidos, ok? Então, muitas igrejas secretas, durante esse tempo, foram descobertas na Coreia do Norte. Então, muitas igrejas secretas foram descobertas, cristãos então foram presos com seus pastores, todos líderes, enviados para campo de prisioneiros ou campos políticos de execução, segundo Patrick Vitor, de Missões Porta Aberta, tá? No solo coreano, norte-coreano, nesse caso, o cristão que é flagrado cometendo, olha só, eles chamam isso de crime. Todo cristão na Coreia do Norte que foi flagrado cometendo o crime de adoração a Deus, porque adoração a Deus é crime nesse país, só tem dois destinos. Ou execução de imediato, é executado, ou ele passa a vida inteira com toda a sua família no campo de trabalho forçado, onde é submetido a diversas violências de direitos humanos. Imagina diferentes tipos de violência, tá? Todo tipo. Física, psicológica, de todo tipo, tá? Tem violências aqui que eu não posso nem citar aqui no vídeo, senão YouTube acaba punindo aqui nossos vídeos, não posso citar o nome, mas é isso mesmo. Até esse tipo de violência, nossos irmãos cristãos sofrem nesse país. Ok? Então, se não for executado, o cristão viverá sendo torturado, passando fome, sofrendo violência de todo tipo, até o último dia da sua vida. Vale lembrar que os familiares também recebem a mesma sentença. Ou seja, se eu tenho a minha família, os meus familiares, dessa família decidiu aceitar a fé cristã, aceitar Jesus,
e venha a ser descoberto, ok? Você que é inocente, parte da família é inocente, não sabe de nada, também é preso, mandado para campo de concentração, ok? Razão pela qual, muitas vezes, quem se levanta contra qualquer pessoa que é cristã é a própria família, ok? A família, cada família vigia outra família, para não ter destino que ele não gostaria de ter, ok? Então a própria família, quando percebe que algum membro da família é um pouco simpático a cristianismo, tem uma Bíblia escondida, próprios familiares acabam procurando a autoridade, denunciando como uma forma de salvar a sua própria pele. Vocês estão entendendo? Então é questão muito séria. Nossos irmãos cristãos sofrem muito na Coreia do Norte. Às vezes a gente vive aqui, vê notícias bonitinhas na TV, nos jornais. Bom, entende que é uma situação grave, mas a gente toca a vida e, bom, o problema é deles, ok? Mas são irmãos nossos, irmãos na fé, pais de família, gente que tem esperança, gente que tem projetos, gente que tem sonhos, que os sonhos deles são interrompidos, eles são, enfim, liberdade, simples liberdade seria o maior sonho dessas pessoas. Mas eles não têm, porque são lançados no campo de concentração, ok? Então os cristãos sempre foram o principal alvo de destaque, ok, desse regime. Sempre cristãos foram alvo desse regime, ok? Os líderes querem apagar totalmente de Coreia do Norte a presença de cristãos no país, porque para eles são um povo que é inimigo do sistema, porque eles obedecem a um Deus, eles adoram outro Deus que não é líder do regime, eles adoram um Deus que para eles não existe, é apenas falácia. Então, lembrem, Coreia do Norte hoje ele representa o maior símbolo do comunismo do planeta, ok? Então, somente a família de líder, né, do Kim, pode ser adorado e não há espaço para outros deuses. Eles dizem, nenhum outro Deus pode ser adorado, apenas o presidente máximo lá, o ditador Kim, e a sua família. Só eles podem ser adorados, literalmente são adorados. Quando os familiares encontram, ou ele se apresenta na praça pública, publicamente, toda a população, milhões de pessoas, eles se ajoelham, dobram e choram em reverência a esse camarada, ok? Então, só a família dele pode. Esses são dados, por exemplo, que nós temos de um coreano, um norte-coreano, falando isso. Um fugitivo, conhecido, por exemplo, como Timothy Cho, ok? Eles usam esse pseudônimo, eles usam nomes falsos para não ser identificados. Cada ano tem gente fugindo desse país. Cada ano tem gente fugindo que consegue. É muito difícil. Tem gente que foge, vai para a China. A única forma ali do cara fugir fácil é ir para a China. Mas eles têm acordo de extradição com a China. Quando alguém foge de Coreia do Norte, os chineses mandam ele de volta. E quando mandam ele de volta, é execução plena, aquela coisa toda. Okay? Alguns conseguem pela Coreia do Sul, conseguem fugir. São muitos poucos, mas temos história de algumas pessoas que conseguiram fugir. E quem conta esses fatos aqui é um missionário norte-coreano que conseguiu fugir, que usa aqui o nome falso de Timothy Cho, ok? Um fugitivo da Coreia do Norte. Eles vão narrando, contando todos esses fatos, inclusive, muitos deles têm familiares que estão no campo de concentração, eles conhecem a vida que eles levaram a vida inteira, então não se pode adorar Deus, não pode ter a Bíblia. Algumas igrejas até conseguem se reunir no subsolo, muitos têm uma Bíblia escondida no lugar mais discreto da casa, onde eles, dia a dia, depois que todo mundo dorme, eles vão lá, tentam ler, e ainda assim, às vezes no altos horários da noite, bate na porta a milícia, a tropa do exército da Coreia do Norte. E assim muitas famílias são presas, ok? Quando tem, obviamente, denúncia, ok? Às vezes quando eles desconfiam também. As igrejas existentes na capital da Coreia do Norte, muitas vezes quando você chega na capital da Coreia do Norte, colocam um monte de fachadas falsas de supermercado, até de igrejas para fazer propaganda para o exterior. De dizer que é um país democrático, um país que permite liberdade, ok, religiosa, liberdade política, mas são fachadas. Existe até um documentário falando um pouco disso, que como eles fazem muitas placas no capital, ok, Pyongyang, eles colocam montes de placas na rua, na cidade, nas lojas, nas grandes avenidas, só para disfarçar que existem, por exemplo, igrejas, existem supermercados, existem isso e aquilo, só para enganar o povo, mas na verdade não tem nada lá, não tem igreja, não tem nada, mas colocam placa, tipo para dizer para o mundo, olha, como nós somos livres, o povo fazem calúnia contra a gente, mas nós temos liberdade religiosa, nós somos democráticos e enfim, ok? Então tudo isso são propagandas, dizem o povo de Coreia do Norte que fugiram de lá. Eles contam que existem esse tipo de forma de agir, que colocam fachadas para dizer que existe liberdade, existe supermercado, existe diferentes tipos de coisas só para o povo acreditar que realmente nesse país tem certa liberdade, mas não tem.
única pessoa que pode ser adorado é o presidente, o ditador Kim, ok? E toda a sua família, eles são adorados e reverenciados como Deus. E eles não aceitam nenhuma forma de adoração. Olha só o nível que uma nação chega. Então, irmãos, como sempre eu faço, eu peço a sua oração. Ora, você que tem sensibilidade para questões de missionários, questão do povo perseguido, ora para o povo da Coreia do Norte, ok? Nós temos um vídeo aqui também falando um pouco sobre isso, mas a questão se agravou. Ano passado, ok? Provavelmente esse ano vai ser a mesma coisa, milhões de pessoas sendo perseguidas, mais de 5.000 pessoas foram mortas nesse país por conta apenas da sua fé. Não cometeram nenhum crime, eles merecem a nossa oração, merecem a nossa preocupação. Você que nos assistiu até aqui, Deus te abençoe. Aperta o sininho, dá like, inscreva no canal você que não é inscrito e vamos orar pelo povo perseguido, principalmente de Coreia do Norte. Tem outros países, a Índia, Afeganistão, Somália, Sudão, Nigéria, Iêmen, vários outros lugares também povos cristãos são perseguidos, muitos países. Mas tem países aí que talvez precisam urgentemente. Como todos, mas Coreia do Norte as coisas pioraram lá, tá? De ano passado, esse ano, na verdade, desde 2020, quando a lei foi aprovada, o negócio está tenso. Aperta aqui o sininho, dá like, encaminha nosso vídeo para mais pessoas, inscreva no canal. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais.